Olá, boa tarde, são 4 da tarde, estamos começando o nosso programa Sala de Notícia. A gente vai estar sempre aqui nesse horário de segunda a sexta-feira, 4 da tarde. O Sala de Notícia está fazendo hoje a segunda transmissão aberta, né? A gente já vem fazendo uns testes para esse programa que começamos aqui na internet e ontem fizemos a primeira transmissão, hoje é a segunda vez que a gente está abrindo a transmissão, a gente está divulgando, não está divulgando, mas se você caiu por aí, foi avisado aí pelo Facebook de alguma forma da nossa transmissão ao vivo, seja bem-vindo e nós contamos sempre com a sua audiência, sempre nesse horário de segunda a sexta-feira, das 4 da tarde em diante, tá certo? E vamos começar nessa sexta-feira com uma boa notícia. O emprego em Feira de Santana se recuperou um pouquinho nesse mês no mês de agosto, né? Estatística mais recente, claro, relacionada ao mês anterior. Esse mês de setembro ainda nem terminou, só vai ter estatística também lá para o dia 20 de outubro. Mas, pelo menos, conseguimos nos recuperar um pouquinho no emprego em agosto, depois de vários saldos negativos. Vamos ver como é que está o gráfico do ano inteiro. Nós tivemos o início do ano muito ruim, né? Janeiro, fevereiro e março tiveram perdas de emprego e perdas bem significativas, são essas setas vermelhas para baixo, indicando, os gráficos, as barras vermelhas para baixo indicam os meses em que houve desemprego. Então, janeiro foram 513 empregos perdidos, em fevereiro 266, em março mais de 500 também, 502. Deu uma recuperadinha em abril, com 194 empregos criados, e maio, certamente, em função das vendas relacionadas ao São João, das contratações relacionadas ao São João, também foi o melhor mês do ano, quando foram criadas 228 vagas. Parecia que estava se recuperando. Isso aconteceu a nível nacional também. A partir de abril, o saldo foi positivo de empregos, depois de anos de queda no número de empregos. Só que continuou assim no Brasil, mas não em Feira de Santana. Quando chegou em junho, 25 pessoas perderam o emprego no saldo, né? Número de demitidos e número de contratados. Deu um saldo negativo de 25 pessoas. E em julho piorou ainda mais com um saldo negativo de 105 pessoas. Mais gente sendo demitida do que contratada. Felizmente agora chegamos a agosto, um saldo positivo. O Brasil completou o 5º mês seguido de geração de emprego, de saldo positivo, e Feira de Santana está chegando agora em agosto apenas ao 3º mês de saldo positivo. Esse saldo se deve à contratação de 2.960 pessoas, enquanto as demissões somaram 2.890. Então, como você viu aí no gráfico que a maioria dos meses teve saldo negativo, e os saldos negativos, inclusive, foram mais significativos do que os meses de saldo positivo, no ano inteiro o resultado é que a gente ainda tem saldo negativo de 919 vagas, mas parece que começou a melhorar um pouco. O que não melhorou, o que só faz piorar é a situação do Gedel Vieira Lima. Veja só o que aconteceu. Ele perdeu medalha que tinha sido concedida no estado de Santa Catarina. Ele perdeu essa medalha que tinha sido concedida pela Assembleia Legislativa daquele estado, agora a Assembleia Legislativa fez o oposto, revogou. Vamos ouvir como é que foi. Criada em 1972, a medalha Anita Garibaldi é a mais alta honraria concedida a pessoas e instituições que prestam relevantes serviços ou ações em favor de Santa Catarina. Em 2010, o ex-ministro da Secretaria de Governo, baiano Gedel Vieira Lima, foi condecorado com a medalha no governo de Luiz Henrique da Silveira. Suspeitas recentes de corrupção e apreensão de mais de 50 milhões de reais em um apartamento ligado a Gedel fizeram com que o deputado João Amin, do PP, protocolasse projeto de lei revogando a outorga da medalha catarinense. O plenário da Assembleia Legislativa aprovou a proposta nesta quarta-feira. Agora Santa Catarina pode fazer justiça a todos que receberam, aos que irão receber, a nossa maior honraria, estabelecida em 1972 pelo então governador Colombo Machado Salles, e a gente espera com isso
cometer justiça e não dar uma honraria a uma pessoa que não honra Santa Catarina. O texto segue para a sanção do governador do estado. Da Rádio da Assembleia Legislativa, repórter Rony Ramos. Pois é, recebemos essa informação de Santa Catarina e está aí para você ficar sabendo. O GEDEL perdeu a medalha que tinha sido concedida lá no estado de Santa Catarina. Ontem nós comentamos aqui sobre o projeto de Roberto Tourinho, aprovado na Câmara de Feira de Santana na quarta-feira, que proíbe dar honrarias do tipo a pessoas que tenham sido condenadas pela justiça. A gente até falando que imagina que ninguém, e usou até o próprio exemplo de GEDEL, né? Imagina se alguém vai querer dar medalha para GEDEL Vieira Lima, até que o projeto não é um projeto desnecessário. Agora fica aí a sugestão, pode ser que tenha algumas medalhas para serem revogadas em Feira de Santana, já que eles distribuem com tanta facilidade essas honrarias, e talvez seja bom dar uma olhada no histórico se não encontra alguém condenado ou alguém notoriamente corrupto que tenha recebido uma medalha dessa. Vale a sugestão aí para o Roberto Tourinho, por exemplo, que foi quem apresentou esse projeto. Hoje a Câmara de Feira de Santana fez uma sessão para discutir a questão da regulação no sistema de saúde. Regulação é aquela história do sujeito que vai a uma unidade de saúde e, por exemplo, a UPA, e aí ele precisa ser transferido para o Clériston Andrade. Aí tem que entrar numa lista de espera, tem que fazer o pedido. Ele não pode ir diretamente para o Clériston Andrade, porque tem que passar por uma etapa anterior de regulação, a não ser que seja uma emergência. E um dos palestrantes nessa reunião foi o mestre em gestão de saúde, auditor e consultor de serviços públicos, Arthur Câmara Jorge. Só que o Arthur Câmara Jorge, convidado para essa sessão, o que ele fez? Ele postou lá nas redes sociais dele uma mensagem estimulando as pessoas a participarem da sessão e a falarem sobre a sua experiência na área de saúde. E aí ele colheu um depoimento muito interessante que demonstra o que acontece com a população mais pobre quando está com uma doença grave e vai em busca do serviço público de saúde. Após o exame de mama, em que ela mesma fez, ela detectou um caroço. Por isso ela foi procurar o SB do bairro para agendar sua consulta. Ela tentou o agendamento por 4 semanas sem sucesso. Por conta disso, ela conversou com a enfermeira e pediu, por favor, porque ela estava com dores no seio. A enfermeira conseguiu então um agendamento com a ginecologista na semana seguinte. Após essa consulta, a ginecologista solicitou uma mamografia. Minha mãe, então, aguardou mais 6 semanas para realizar o exame. Após esse exame, ela retornou à unidade básica de saúde com o resultado e foi sugerido que fosse feita uma biópsia. Após ela conseguir fazer essa biópsia, que ela fez particular, foram mais 3 semanas para conseguir marcar o retorno. E depois disso, ela foi encaminhada para o serviço de oncologia, referência aqui de Feira de Santana da Unacom, que tem convênio com o SUS do município e serve justamente como centro de tratamento para a parte de oncologia. A consulta com o serviço de oncologia aconteceu há 6 semanas após o resultado da biópsia. A oncologista disse que ela havia demorado muito para procurar o serviço e que seriam solicitados mais exames, sendo que esses eram de alto custo. Vendo o resultado da biópsia, foi agendada uma consulta com um mastologista para poder fazer o atendimento em parceria com o oncologista. O oncologista solicitou cintilografia óssea, radiografia do tórax, tomografia computadorizada e exames de sangue. Minha mãe só conseguiu agendar os exames de sangue e raio-x para 1 semana. Já a tomografia e a cintilografia para 3 meses. Todo o tratamento, desde o diagnóstico até o momento final, durou um período de 1 ano e 8 meses. Com toda essa demora, o tumor avançou de tamanho e ela precisou de quimioterapia para tentar regredir o tumor. Minha mãe foi submetida a uma cirurgia de mastectomia total e precisou, após a cirurgia, fazer fisioterapia e radioterapia. Infelizmente, o quadro de minha mãe progrediu para metástase pulmonar e cerebral. Ela foi internada no Hospital Clériston Andrade e faleceu com múltipla falência dos órgãos.
Veja você, esse foi o depoimento da filha de uma paciente com câncer de mama, que foi passado para o Arthur Câmara Jorge, que é mestre em gestão de saúde. Só recapitulando rapidinho, na unidade básica de saúde, a mulher demorou 4 semanas para conseguir uma consulta, depois lá foram mais 6 semanas para uma mamografia, depois ela teve que fazer uma biópsia particular, aí se passaram mais algumas semanas para ela conseguir, depois da biópsia, um atendimento na Unacom, e foram pedidos mais exames, e o que aconteceu foi que o tratamento, o processo que deveria ser rápido, porque o câncer é fulminante, o processo foi lento e a pessoa acabou morrendo. E esta é a sorte de muitos pacientes do Sistema Único de Saúde, e esse caso é de Feira de Santana, viu? O Arthur fez questão de ressaltar que é um caso ocorrido em Feira de Santana, não é um caso de alguém que morava lá numa cidade menor, numa cidade onde não tivesse os serviços. É em Feira de Santana, onde Estado e município vivem a brigar por causa da saúde e nenhum dos dois presta um atendimento decente para a população. E no estado em que nós estamos, os bandidos agora estão vigiando a polícia. Imagine você que situação inusitada. Os bandidos estão vigiando a polícia e quem conta é a própria polícia. Foram policiais da 19ª Companhia Independente da Polícia Militar que foram a Paripe, a companhia fica em Paripe, lá em Salvador, e descobriram ontem uma central de vídeo monitoramento instalada por um traficante. Olha as câmeras aí. Essas câmeras transmitiam para o celular do bandido e ele obrigava os moradores a manterem em suas casas câmeras para que ele estivesse o tempo inteiro vendo a movimentação das viaturas, vendo se a polícia se aproximava da casa dele. E, de fato, a polícia conseguiu identificar a casa dele, porque foi divulgado um vídeo onde ele torturava pessoas e pessoas que eram suspeitas, acusadas de estupro, e esse traficante então divulgou essas imagens, vazaram. Aí a polícia foi andando e descobriu onde era a casa onde isso tinha acontecido e a casa onde ele poderia estar escondido. Só que ele viu a aproximação da polícia e fugiu pelos fundos. Foi-se embora e ainda largou a mulher, que foi presa. Foi presa a mulher com 2 granadas e 20 trouxas de maconha, e isso aconteceu ontem à noite em Salvador. É claro que a polícia apreendeu as câmeras, mas onde mais, tantos outros lugares pode estar acontecendo a mesma coisa. A polícia está sendo vigiada pelos bandidos. Veja você a situação. E diante dessas situações de insegurança, de frustração com a capacidade do Estado de reagir, infelizmente tem aqueles que acreditam que uma intervenção militar é a solução. Aquela ideia do general Mourão de fazer uma intervenção militar, que ele pregou há uma semana atrás num evento da maçonaria em Brasília, capital do país, é uma ideia bem vista por muita gente. E quem se manifestou agora a favor disso foi um deputado federal que, em pleno Congresso, prega o fechamento do Congresso. É o Cabo Daciolo. E o Cabo Daciolo, que foi eleito pelo PSOL e depois expulso do PSOL, lá pelo Rio de Janeiro, ele fez um vídeo para manifestar apoio dele ao general Mourão e às ideias estapafúrdias do general Mourão. Há esses dias nós tivemos um general, o general Mourão, falando de intervenção militar. Eu quero deixar aqui o meu apoio ao senhor general. Tá? Conta conosco, nós estamos juntos para a honra e glória do Senhor Jesus. Nós não estamos pedindo uma ditadura militar, nós estamos falando de um governo provisório. E ele pede em nome de Jesus a intervenção militar. Veja você, para a honra e glória de Jesus. O que é que Jesus tem a ver com isso? E provavelmente, se pudesse opinar, não concordaria com o Cabo Daciolo, que tem a ilusão de imaginar que uma intervenção desse tipo, que uma tomada de poder, que um golpe militar fosse instaurar um governo temporário. Temporário só se for no sentido de que tudo no universo é temporário, né? Até a existência das estrelas é temporária. Até o Sol
Um dia vai parar de brilhar daqui a bilhões de anos. Mas não há golpe militar com prazo determinado. Não há governo provisório que voluntariamente abra mão e diga assim, olha, agora a gente já achou que fez o que devia fazer, está indo tudo muito bem, mas a gente vai deixar agora, viu? Vocês agora se virem. Infelizmente, não é isso que acontece. Eu não sei se o cabo Daciolo é ingênuo, acredito que não. Ele, inclusive, é bombeiro, ele é militar. Ou se ele fala isso na má intenção mesmo, a fim de que, instalando-se uma ditadura, ele tenha o pedacinho dele, que é o que muita gente também acredita. Há aqueles que de boa fé acham que a solução para os problemas do país é os militares tomarem o poder. Mas isso nunca foi solução, embora já tenha acontecido por diversas vezes na história do Brasil, e nunca foi solução. E, muito pelo contrário, é parte do motivo de nós estarmos atolados no que estamos atolados hoje. Mas para quem não ouviu a declaração do general Mourão, que pode até duvidar, será que ele falou mesmo isso? Falou, muito enfaticamente, e eu fiz aí um resumo da fala dele, para quem não assistiu, em 1 minuto, entender o que ele falou. Na minha visão, né, e aí a minha visão que coincide com dos meus companheiros do alto comando do Exército, nós estamos numa situação daquilo que poderíamos lembrar lá da tábua de logaritmo, né? Aproximações sucessivas, né? Até chegar o momento em que ou as instituições solucionam o problema político, né? Pela ação do judiciário, né? Retirando da vida pública esses elementos envolvidos em todos os ilícitos, ou então nós teremos que impor isso. Nós temos planejamentos muito bem feitos. Então, no presente momento, o que é que nós vislumbramos? Os poderes terão que buscar a solução. Se não conseguirem, chegará a hora que nós teremos que impor uma solução. E essa imposição, ela não será fácil. Ela trará problemas. Podem ter certeza disso aí. Se tiver que haver, haverá. Mas hoje nós consideramos que as aproximações sucessivas terão que ser feitas. Essa é a realidade. Olha só, o general Mourão, o nome dele todo é Antônio Hamilton Martins Mourão, ele é candidato à presidência do Clube Militar. Ele vai passar para a reserva em março do ano que vem e em maio tem eleição para o Clube Militar. O Clube Militar, na ditadura de 64, teve parte ativa nas conspirações e depois de dado o golpe militar. O Clube Militar tem sede no Rio de Janeiro e o general Mourão é candidato. Até agora, o único candidato declarado. Eu quero saber se outro candidato surgir, ele também vai tentar impor o nome dele aos colegas para que seja ele o presidente. Ou será que ele acha que lá entre os militares existe o direito à eleição porque, sei lá, os militares sabem votar, né? Quem sabe ele pensa isso. Mas a população ficaria privada no caso de ele fazer esta intervenção que esperamos que nunca venha, né? Mas, infelizmente, as coisas caminham muito mal no Brasil, inclusive o governo Temer, tão corrupto, tão desmoralizado, que não conseguiu dar uma resposta, fazer sequer uma advertência verbal, uma advertência por escrito, dizer nada. Simplesmente o general Mourão, tudo que ele falou repercutiu muito, assustou muita gente, mas dentro do governo nenhuma providência foi adotada. Na Câmara de Feira de Santana, o vereador Tom disse que fez uma acusação grave ao Detran, né, a medidas adotadas pelo Detran de Salvador para vigorar também em Feira de Santana. Diz que uma taxa nova que foi criada é para fazer caixa 2 para a eleição. Porque o que nós vamos falar aqui é algo grave. O que está acontecendo aqui em Feira de Santana é acerca de uma ordem que veio do Detran da Bahia para aqui, para Feira de Santana. Qualquer usuário que procurar um despachante, ele vai ter que pagar mais R$13 a mais. E eu vejo isso
uma coisa escura, porque a taxa do Detran não vem incluído no DAI, que é pago ao governo do Estado, e é uma empresa particular que se alojou ali junto dos despachantes, e para esse documento ter vez, você tem que pegar um selo, pagar R$13, e esse selo vai estar num documento, o despachante leva para o sindicato leva para o Detran, e o Detran só aceita esse documento se tivesse selo pago por R$13. Então alguém está, véspera de eleição, alguém deve estar montando um caixa, porque caixa 2, eu não admito que seja um caixa 2. Você não paga esses R$13 ao cofres público, você paga uma empresa privada. Primeiro eu vou entrar com ação logo, depois vou denunciar o Ministério Público, porque atrás desse andu tem coisa. Então nós vamos até nas últimas aí para tentar reverter essa situação, porque eu vejo que é coisa de polícia. Como a polícia agora já é novidade, está em vários órgãos, prendendo, algemando as pessoas, então acho que não vai ser diferente acontecer isso com essas pessoas que querem fazer aliás, caixa 2 no Estado. Pois é, a acusação do vereador Tom é grave. O vereador Tom trabalha lá dentro do Detran, tem negócio nessa área de despachante, e a acusação bem séria que ele faz aí, mas não houve manifestação por parte do Detran. Ele disse isso na Câmara na terça-feira e ninguém se manifestou. Ele manifesta surpresa com o fato da taxa ser paga diretamente na empresa, não passa nem pelo cofre do governo do Estado. Mas eu já tive esse susto, e isso não acontece só com essa taxa nova criada, não. Quando eu fui tirar a carteira de motorista, tem um bocadinho de tempo já, tem que fazer, né? Todos sabem, tem que fazer exame de visão e alguns exames médicos. E quando eu fiz o depósito do pagamento, para minha surpresa, apareceu diretamente lá o nome da pessoa física, da clínica, que era beneficiada, que iria receber o pagamento por aquele serviço que era terceirizado. Ou seja, é um negócio realmente de pai para filho, porque o sujeito não tem nem que aguardar o dinheiro entrar no caixa do Estado para depois retornar para ele, mediante, quem sabe, uma prestação de contas dos atendimentos que foram feitos. Não, era diretamente o Estado mandando o cidadão pagar diretamente para a empresa, para a clínica de psicologia. Era assim anos atrás e continua sendo assim até hoje. E eu acho que isso não é normal definitivamente, mas isso é mais do que parceria público-privada. É uma parceria privada entre o cidadão que paga e a clínica que recebe. O Estado passa em branco, não passa nem por lá o dinheiro. Mas o Detran também, ele faz uma denúncia de um suposto uso indevido desse dinheiro. O Detran, tradicionalmente no Brasil, tem sido alvo de denúncias de escândalos de corrupção ao longo de muitos anos, né? Ninguém nem sonhava de existir Lava Jato, Castelo de Areia também não, e nem Mensalão, e já se falava muito de corrupção no Detran, coisa que não se ouviu ainda, não se tem notícia de uma providência cabal sobre esse assunto. E uma outra denúncia que ocorreu essa semana na Câmara foi que o Hospital Estadual da Criança está com salários atrasados, coisa que também já virou tradição no meio, entre os funcionários, os servidores que são também terceirizados. A administração do Hospital Estadual da Criança é terceirizada, sempre foi, já foi inaugurado assim, e sempre teve queixas também de funcionários e de médicos de que não recebem em dia. E agora, segundo a vereadora Neim, o atraso no salário chegou a 3 meses. Os funcionários do EC, Hospital Estadual da Criança, estão há 3 meses sem receber pagamento. Os médicos estão sem receber pagamento. Eu vou perguntar a você, você trabalha, você é cidadão. Se você trabalhar e não receber, você não vai fazer um bom trabalho. Você vai ficar insatisfeito. Ninguém trabalha para não receber.
trabalhar dia, trabalhar noite, chegar o dia de pagar as suas contas, está ali. O EC hoje está com o pagamento atrasado. Pois é, mas também o EC não se manifestou sobre essa denúncia da vereadora Neinha. E por falar em hospital, o Ministério Público Estadual, Ministério Público Federal e Defensoria Pública da União se juntaram numa única ação que deram entrada ontem para impedir o descredenciamento, o fechamento na prática dos hospitais psiquiátricos que funcionam na Bahia. São 3, um deles é em Feira de Santana, o Hospital Colônia Lopes Rodrigues. Aliás, não se chama mais Hospital Colônia Lopes Rodrigues, mas é Lopes Rodrigues, Hospital Lopes Rodrigues. Juliano Moreira e Mário Leal, em Salvador. Esses 3 hospitais estão para ser descredenciados pelo SUS, segundo a ação do Ministério Público da Defensoria. Eles sofrem um contínuo processo de sucateamento e esses órgãos querem evitar, impedir esse fechamento antes que a assistência à saúde mental esteja estruturada para receber as pessoas que sairão dos hospitais quando eles não estiverem mais funcionando. Há muitos anos foi aprovada uma política psiquiátrica no Brasil, que é inclusive alvo de elogios. A recomendação dos especialistas no ramo é que não existam esses hospitais grandes e que as pessoas sejam tratadas nas suas casas ou, no máximo, em casas terapêuticas, essas sim administradas pelo Estado, mas com um número bastante limitado de pessoas que serão atendidas ali. Tipo 6 pessoas, no máximo, em cada uma dessas casas. E essas casas ainda não funcionam, né? Os municípios têm os CAPs, mas, inclusive, o município de Feira de Santana se queixa de que, com essa desativação progressiva do Lopes Rodrigues, muitos pacientes que eles não têm capacidade de atender no município estão indo para o município para serem atendidos. Então, essa ação visa justamente tentar frear um pouco esse processo para que esse fim, essa extinção dos hospitais psiquiátricos aconteça dentro de uma política planejada e não simplesmente as pessoas sejam postas para fora e não tenham mais a assistência de saúde que precisam. A gente conclui hoje, então, o programa com uma notícia boa, uma notícia positiva. Vai ser construído um centro de canoagem em Ubaitaba e outros 2, um em Itacaré e um terceiro em Ubatã, cidades que têm já uma relação com essa atividade esportiva. O governador Rui Costa esteve lá em Ubaitaba e assinou a ordem de serviço hoje, nessa sexta-feira, para a construção do primeiro centro de treinamento para canoagem. O recurso destinado a esse empreendimento é de R$ 1.200.000 e, ao todo, serão 3 milhões para construir também o de Ubatã e Itacaré. Esse aí é o projeto de como vai ficar o centro de canoagem lá de Ubaitaba. Ubaitaba é a terra do canoísta Isaquias Queiroz. O Isaquias Queiroz é esse aí, fazendo esse gesto aí de 3, porque ele foi o primeiro brasileiro na história das Olimpíadas a ganhar 3 medalhas numa única edição. Ele conquistou 2 de prata e 1 de bronze, uma delas em modalidade em dupla com outro colega, e 2 ele ganhou individual. O povo lá de Ubaitaba é assim, eles já andam de canoa tradicionalmente. A imagem primeira aí depois do Isaquias, que você viu, é justamente mostrando a pessoa usando aí, ó, vai ali normal. Lá do outro lado tem uma outra pessoa de canoa. Eles usam o Rio de Contas, que atravessa aqui a cidade. Do outro lado é outra cidade, de Aurelino Leal, e a população já é acostumada a andar de canoa mesmo a vida inteira. E agora o Isaquias, graças ao sucesso do Isaquias e de um outro colega também, agora que eu não me recordo o nome, mas que também é de lá, ele agora vai virar uma prática esportiva com incentivo do Estado. A Olimpíada já passou há mais de um ano e era bom se hoje o Rui Costa tivesse ido para lá já inaugurar, mas está lançando ainda. Mas não deve ser uma obra demorada e logo, logo estará em funcionamento para incentivar mais crianças e adolescentes à prática do esporte. Então, é uma boa ação, uma ação correta, na direção correta que o governo do Estado adota
aí em Ubaitaba, Ubatã e Itacaré, com esses centros de canoagem que vão começar a ser construídos. A gente vai ficando por aqui nesta sexta-feira, estaremos de volta na segunda, às 4 da tarde, com o nosso programa Sala de Notícias. A gente vai também ter esse vídeo lá no YouTube e o site saladenoticia.com também vai exibir os vídeos. Um abraço para você e até a semana que vem.